Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Como todos sabem, de terças e sextas é um dia especial porque nós estamos aí em contato com esses irmãos queridos que vêm até nós através da tecnologia e quando ao vivo, né? Mas, graças a Deus, sempre na companhia de irmãos muito queridos para dar prosseguimento às nossas atividades. Nós continuamos, de alguma forma, em contato com os nossos assistidos, com os nossos ouvintes, porque estamos com uma programação de segunda a sábado, sempre às 20 horas, nos nossos canais já conhecidos, mas é sempre bom repetir, www.sementesdaboanova.org/rádio web, que esse é a nossa rádio, né? Ou também é só baixar no nosso aplicativo lá no Play Store e também no www.facebook.com/sementesdaboanova. Então são esses os veículos que nós estamos aí oferecendo aos nossos irmãos a oportunidade de estar sempre em contato com a doutrina espírita. Então, neste momento, nós vamos acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, irmão maior, modelo e guia, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine. Retire todos os empecilhos, os entraves, as forças negativas, neste momento possam ser anuladas, para que nós possamos estar tranquilos, serenos, harmonizados, de forma a absorver os ensinamentos da noite, mas acima de tudo colocá-los em prática em nossas vidas. Mestre Jesus, envolva o coração do nosso irmão palestrante, para que as suas palavras penetrem fundo em nossos corações, para que possamos discernir e escolher entre o bem e o mal, mas acima de tudo colocar em prática em nossas vidas. Iniciamos então mais essa atividade com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós temos a presença ilustre e amiga do nosso irmão Guilherme Azeredo, lá do Paulo de Tarso, de Taubaté. Boa noite, meu querido Guilherme. A palavra é toda sua. Boa noite, Mário. Boa noite aos amigos do Centro Espírita Joana de Ângeles. É sempre um prazer estar com vocês. Neste momento, devido à pandemia do Covid-19, estamos aí em distância social, mas conectados não simplesmente pela internet, mas conectados pelas mesmas vibrações de amor, pelos mesmos pensamentos e pela mesma sintonia dos ideais cristãos. Então, que seja uma noite de luz, uma noite de reflexões, que a gente possa, mesmo distantes, mas tão próximos, através dos pensamentos, fazer com que o Evangelho do Cristo continue sendo o consolo, o afago, principalmente nos momentos tão difíceis que nós passamos. Lembramos que o Cristo está sempre no comando dessa nau.
nós não estamos abandonados. Então, que esse amigo querido esteja conosco essa noite e que nós possamos juntos fazer essas reflexões. Gostaria de refletir sobre como nós estamos lidando com os nossos conflitos, como nós estamos trabalhando o nosso momento íntimo conosco mesmo, nesse momento de isolamento, para que a gente possa fortalecer o nosso íntimo, fortalecer as nossas emoções e continuar seguindo os nossos propósitos de vida. Gostaria de refletir sobre uma pequena história contada de uma escritora norte-americana chamada Ruth Stout. Ela queria sempre deixar uma mensagem aos jovens e ela escreve uma autobiografia e ela diz então que quando tinha apenas 4 anos de idade, ela morava na Califórnia, nos Estados Unidos, numa casa grande, tinha um belo jardim, cercado de roseiras. Numa manhã, Ruth acorda, vai até a sala, e uma das janelas dessa sala, ela pode observar os seus irmãos fazendo uma pequena sepultura, uma pequena cova, onde ali enterrariam seu cachorrinho de estimação. Ruth observa e vê que seus irmãos estavam muito tristes, estavam chorando, e ela, olhando aquela cena, começa a chorar também. O avô, um homem sábio, vendo aquela cena, cerca-se de Ruth e pergunta: por que choras, Ruth? Então ela diz ao avô: avô, os meus irmãos estão enterrando o cachorrinho de estimação da família. Eu confesso que eu não gostava muito dele, mas os meus irmãos gostavam. Eles estão chorando, estão tristes, então eu também fico triste. O avô então pega pela mão, atravessa a sala e vai até uma outra janela. Dessa outra janela, eles podem observar as lindas roseiras que cercavam o jardim da casa. O avô então diz: Ruth, olha, está vendo aquela roseira? Está iniciando o seu processo de desabrochamento das flores. Nós plantamos apenas 3 meses. A garota então olha, de um salto pula a janela e corre até as roseiras. E o avô então acompanha. Ele diz para ela: olha, Ruth, cheira, como exala um perfume tão gostoso. Ela então cheira e muda totalmente aquela paisagem do primeiro momento, onde ela estava na janela vendo os irmãos ali fazendo aquela pequena sepultura para o enterro do cãozinho da família. O avô então pergunta: está feliz, Ruth? E ela diz: claro, vovô, como não ficaria diante dessa rosa tão perfumada? O vovô então pega a Ruth novamente pelas mãos e eles voltam para a sala. E diz a ela: Ruth, gostaria de te dar um conselho para que você leve para toda a sua vida. Então diz o avô: na vida de todos nós, sempre há 2 janelas. Uma da alegria e a outra da tristeza. A sabedoria está em escolher qual janela nós vamos ficar. Mas lembre-se, se um dia você estiver na janela da tristeza, lembre-se que a janela da felicidade está aberta logo atrás de você. Se um dia você estiver na janela da felicidade, lembre-se que atrás de você há outras janelas de pessoas que estão precisando do teu apoio. E assim é na vida de todos nós. Temos momentos em que nós estamos mais alegres, mais felizes, outros não estamos tão bem assim. E como estão as nossas escolhas diante das nossas dificuldades? É exatamente isso que Jesus sempre nos trazia. Quando uma bela reflexão no Sermão do Monte, trazida aí por evangelista Mateus, que falava exatamente da nossa visão em relação à vida, uma visão em relação a tudo que nos cerca. Então o mestre dizia: seus olhos são como a lâmpada do teu corpo.
Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observe então se em ti há luz ou se há trevas, porque se forem trevas, em trevas ficarão. Então, nos momentos difíceis de enfrentamento, como está a nossa visão? Como nós estamos olhando pela janela da vida? Pelo olhar que nós temos de tudo que nos cerca. As situações que nós vivemos nesse momento, nessa pandemia, têm nos trazido um momento de tristeza ou um momento de alegria. Como nós estamos absorvendo tudo isso? Será que nós estamos mudando os nossos valores, até mesmo em relação ao tempo? Porque até mesmo aquelas pessoas que vivem correndo e sempre diziam, olha, eu preciso de um tempo para ficar mais em casa, eu preciso de um tempo para ficar um pouco mais com a família. E quando esse tempo acontece, e de uma certa forma ele é obrigado a ficar em casa, ele não sabe o que faz. Ele não sabe como lidar com o tempo, porque está sempre correndo. E esse é o grande problema da nossa vida. Nós estamos sempre correndo. Mas o problema é para saber para onde que nós estamos correndo. É igual aquela reflexão que eu gosto muito, muito filosófica, que está no livro Alice no País das Maravilhas. Quando Alice, ela segue um coelho que estava sempre atrasado, talvez um coelho como nós, sempre correndo, sempre atrasado, sempre preocupado com tantas coisas e nunca se preocupa com o nosso ser, ou aquilo que nós somos. Então Alice, ela cai no buraco, se encontra numa floresta, caminhando pela floresta perdida, no alto de uma árvore ela encontra um gato. E quando ela encontra aquele gato, ela faz uma pergunta: o senhor pode me ajudar? E o gato responde: pois não. Aonde vai essa estrada? E o gato responde com uma pergunta: para onde você quer ir? E ela diz: eu não sei, eu estou perdida. E o gato responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E na vida da gente é assim. Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Aí é o foco dos nossos objetivos. O que eu tenho buscado na vida? Será que eu estou correndo tanto em coisas que não me levam a lugar nenhum? E o mundo estava assim. A gente corre tanto, mas não sabe para quê. E essa correria faz a gente não conseguir olhar um pouquinho para dentro de nós. Como diz Bauman, né? O grande filósofo Bauman, ele falava desse mundo líquido, um mundo que a gente perde o valor tão rápido, onde a gente busca, mas não sabe o que é. Então Bauman vai dizer que a gente tem tantos amigos nas redes sociais, mas amigos reais são muito poucos. Então ele vai dizer que as redes sociais da atualidade, onde nós estamos tantos amigos, ele vai dizer que as redes sociais de hoje servem para mostrar para as pessoas a vida brilhante que nós não temos. O que eu busco? Que vida brilhante é essa? E muitas vezes a gente conquista tantas coisas, mas os vazios existenciais continuam nos visitando. Então deve estar faltando alguma coisa. Então é como eu tenho visto isso, como eu tenho olhado para tudo isso, como eu tenho olhado para mim. Porque se eu não olho para mim com um pouco de carinho, com um pouco de reflexão, e nós vamos percebendo que o tempo está passando tão rápido, e se a gente não ter um pouquinho desse cuidado de olhar, vai chegar um momento da vida que a gente vai olhar para trás e a gente não vai perceber. E vai dizer aquelas frases que a gente sempre diz, né? Ai, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. O tempo passou tão rápido e eu não percebi. Sabe por que a gente não percebe? E quando a gente faz o caminho, a gente esquece de olhar do lado. Que tem tanta coisa que está ali do lado para fazer que a gente se sinta bem, se sinta feliz. Porque eu coloco um foco e corro atrás daquele foco e esqueço de tudo. Então precisa parar um pouquinho. Eu gosto de uma reflexão de Guimarães Rosa, o mineiro Guimarães Rosa. E ele escreve uma carta para um de seus amigos, o amigo Antônio Azeredo da Silveira. Ele diz assim: olha que coisa gostosa. Ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o essencial. Ando com fome de coisas sólidas
e com ânsia de viver apenas o essencial. O que é o essencial para a gente viver bem? E ele continua a carta. Penso que quando chega o momento na vida da gente em que o único dever seja lutar ferozmente para inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. O tempo atual é onde eu vivo, é no presente, é esse momento, é sentir aquilo que está em volta, é sentir a si mesmo, viver em plenitude, compreender quais são os seus potenciais, e nós estamos descobrindo os nossos potenciais. Como dizia Clarice Lispector, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Eu estou num processo de descobrimento. Mas se nesse processo de descobrimento eu fecho essa porta ou essa janela e me fecho dentro de mim, não abro para os meus potenciais, não abro para coisas novas, eu continuo naquele processo de fechamento, de lamentação constante, me acho fragilizado, me acho solitário sempre. É por isso que a doutrina espírita nos oferece a possibilidade da caridade. A caridade é uma ferramenta extraordinária para tirar a gente daquela zona de solidão. Como dizia Joana de Ângeles, só é solitário quem não é solidário. Vamos à solidariedade. Porque quando eu começo a olhar para o outro nos seus medos, eu vou encontrar os meus medos também. Porque as pessoas são espelhos. Aquilo que eu vejo na dor do outro talvez seja a minha dor, em processos diferenciados, mas são sempre os mesmos. Porque como Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão, que é que ele luta contra as suas más imperfeições, as suas más inclinações. Então eu preciso trabalhar os meus potenciais para que essas inclinações sejam, de uma certa forma, trabalhadas. Matar devagarzinho aquele homem velho para nascer um novo homem. Mas isso não acontece da noite para o dia. Tudo tem um tempo para acontecer. Tudo tem um processo para se viver. O processo da maturação. O processo de maturidade espiritual que nós vamos angariando pelo tempo. Mas se eu ficar simplesmente na janela da tristeza, só vendo a dor e os processos doloridos que a vida coloca, e a gente sempre diz assim, que a vida coloca no meu caminho, não é a vida que coloca no meu caminho, sou eu mesmo que faço as minhas escolhas. E todos nós temos uma programação reencarnatória. A nossa atual existência, ela foi programada com as experiências anteriores. O futuro que me espera são exatamente a construção de hoje. Como eu experiencio tudo que me vem nesse momento. Eu estou exatamente projetando o dia de amanhã. E para que eu tenha comigo esse estado de plenitude, esse estado de bem-estar, como coloca Guimarães Rosa, lutar ferozmente para inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade, é saber que eu, você e qualquer um de nós fomos criados para sermos felizes. Jesus já dizia, olha, que você encontre a tua paz, porque ele veio trazer exatamente isso para a gente. Ele nos diz, eu vos dou a minha paz, mas não vos dou a paz que o mundo dá, porque muita gente vai querer essa paz do mundo, uma paz ilusória, passageira, muitas vezes construída em cima de coisas, naquilo que a gente gostaria de ter para ser feliz, mas esquecemos que nós somos o potencial já de felicidade. E felicidade é um processo lento, não é simplesmente euforia, porque muitas vezes vamos correr atrás da euforia. Euforia passa rápido, a felicidade não. Ela vai sendo regada como uma semente que precisa ser plantada, precisa ser cuidada
para que ela floresça e também dê frutos. Então é todo um processo. Então a gente não encontra isso da noite para o dia. Ah, mas a janela da felicidade é tão difícil para mim. É para todos nós, meus irmãos. É para todos nós. O que eu não consigo é mudar a visão, se eu não quiser. Porque o Cristo não pode fazer isso por nós. Ele nos dá toda a estrutura para que eu busque isso. Esse é um processo educativo. É um processo educativo e natural para a vida. As coisas não acontecem como um milagre, simplesmente assim. Não é buscar, correr atrás de uma religião, mas ir atrás da sua religiosidade, que é mais profundo. Como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, ele vai dizendo, olha, nunca como nos tempos atuais foram construídos tantos templos de pedra para as manifestações de religiosidade no mundo, mas nunca, como na atualidade, temos tantas pessoas desencantadas pela vida. Ou seja, os templos religiosos estão cheios de pessoas. Mas por que nós estamos com esse vazio assim? Estamos correndo atrás de algo fictício, ilusório? Uma religião que resolva os nossos problemas? Ou através da religião como ferramenta para buscar a minha essência, que é a essência que o Cristo nos dá? Esse conforto, essa estrutura emocional ou a inteligência emocional para que eu possa ser resiliente, para que eu sofra um processo duro, eu envergo, mas eu volto no mesmo ponto e mais fortalecido. Então a gente tem que ter capacidade dessa elasticidade. Como diz um pensador, que eu não consigo ver o nascer do sol sem antes passar pela madrugada. A madrugada talvez seja aquela madrugada escura, fria, que me traz tanta solidão. Mas todo esse tempo que vai durar a madrugada é um tempo de aprendizado. Mas logo após isso, o sol nasce e nos aquece de novo. Ninguém cresce sem enfrentar desafios. Todos enfrentamos. Como diz Joana no livro Despertar do Espírito, nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar, vez ou outra, a noite escura da alma. Se você está atravessando essa noite escura da alma, saiba que isso tem um tempo para passar. E vai passar. A gente só não sabe quando. Esse tempo passa de acordo com as escolhas que eu faço. Num processo de aceitação. De encontrar, estabelecer para mim os meus potenciais. E como dizia Khalil Gibran, e disse o divino, ame o seu inimigo, e obedeci, e amei a mim mesmo. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que o inimigo era ele mesmo. Não tem maior inimigo que nós mesmos, com as nossas próprias dificuldades. Se eu estabeleço que o problema da minha vida são os outros, eu nunca saio do ponto em que eu estou. Eu não me movimento. Joana de Ângeles vai dizer que nós precisamos descobrir o nosso potencial. Se eu não descubro esse potencial, eu entro no processo de lamentação constante. E fico lá na minha zona de conforto, sempre buscando alguém que resolva meus problemas, algum orador que fale uma palavrinha mágica, um livro que me dê respostas, eles dão, mas talvez não dá aquela, digamos assim, aquela receita, porque não existe uma receita mágica, existe sim esforço, como traz na questão do Livro dos Espíritos. Se o homem poderia vencer as suas más inclinações através dos seus esforços, e o que ele responde? Sim, e muitas vezes por fracos esforços. E é interessante que depois a Bíblia diz assim, quem de vós tem vontade para mudar? Porque muitas vezes falta a vontade de seguir adiante.
esperando que alguma força externa venha e nos impulsione. A força divina nos impulsiona, mas essa força já está dentro de mim. Então, essa paz que o Cristo nos dá, talvez a gente possa compreender na paz que diz Francisco de Assis. Um dia, Francisco estava na sua pocílula capinando o seu jardim. Junto dele, sempre Frei Leão. E um dia, Frei Leão, reflexivo sobre as suas dificuldades, sobre os seus conflitos, vai até o jardim e pergunta: Pai Francisco, meu pai, se você soubesse que fosse morrer amanhã, o que você faria? E responde Francisco: eu continuaria capinando o meu jardim. Precisa estar muito bem consigo e com a vida. Se a gente soubesse que fosse morrer amanhã, continuar fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo. Porque se nós ficarmos na janela da tristeza, a gente vai dizer: é aquele tempo, não que não volta mais, era tão bom. A gente fica reflexivo no tempo que foi bom. O melhor tempo da nossa vida não foi o tempo do passado, é o tempo do presente, porque agora eu estou aqui. Ele pode ser tão bom quanto ainda melhor hoje, mas depende das minhas escolhas. Cada momento da vida é um momento de escolha diferenciado. Então nós damos prosseguimento no processo de felicidade. Como é que eu vou sair desse momento conflitivo? Ele precisa que nós tenhamos a vontade para isso. É claro que falar é muito simples, muito fácil, porque cada um é uma individualidade, cada um é um ser único, cada um com a sua programação reencarnatória diferenciada do outro, mas o processo educacional é o mesmo. Os conflitos são exatamente processos educacionais, mas muitas vezes os nossos medos de buscar algo novo nos apavora. São medos. E tem uma fala de Madre Teresa que representa muito bem os nossos medos, quando ela discursava na Organização das Nações Unidas. Ela dizia que quando ela estava na África, uma criança a busca com os olhos marejados, e ela dizia que aquela criança parecia estar com muita fome. Ela pensava com ela: meu Deus, quanto tempo essa criança não deve comer nada. Então, de momento, ela pega um pão e dá para a criança, para aquela pequena criança. Então a criança, ela fica olhando o pão e não come. A madre diz: come, filha, esse pão é seu, é para você. E a criança não se mexia, não comia. E ela insistia: come, esse pão é seu, mate a tua fome. A criança diz: eu tenho medo de comer o pão. E a madre pergunta: mas por que você está com medo de comer o pão? Porque se eu comer o pão, ele vai acabar. E eu tenho medo de sentir fome de novo. E os nossos medos são assim. Nos é oferecido o pão espiritual e nós temos medo de comer o pão, porque eu não sei qual é a próxima necessidade que eu vou ter. Qual é a próxima barreira? E muitas vezes eu me acostumo com aquele problema e fico nele, porque eu tenho medo de ir adiante. Mas nós temos segurança suficiente para ir adiante. O Evangelho do Cristo é conciliador, consolador nisso. E todos nós, precisamos nos auxiliar uns aos outros. Ninguém é forte o tempo todo. Por isso temos os nossos amigos, ou a nossa família, porque existem momentos que eu preciso pedir ajuda. E é natural que façamos isso. Por que eu vou ter medo de mostrar para as pessoas que eu sou fraco ou eu estou fraco? Nós não somos fracos, nós passamos por um momento de fraqueza. Fala das suas dores, das suas angústias, porque o mundo é assim, uma hora a gente consola, outra hora nós somos consolados. E assim a vida segue.
mas vamos seguir sabendo para onde eu quero caminhar. Aí eu fico mais fortalecido. Mas não fique querendo, no final do caminho, encontrar um tesouro, sempre buscando alguma coisa. Como diz um filósofo indiano, que a felicidade não está em chegar no final do caminho e encontrar um tesouro. A felicidade está em fazer o próprio percurso, porque é no percurso que você vai angariar as experiências para você. E é isso que nos fortalece. É isso que nos mostra a capacidade que nós temos, porque nós somos uma construção divina. Lembre-se, nós não fomos criados para darmos errado. Ninguém foi criado para isso. Por mais que em momentos tormentosos, eu acredite que em momentos de não reflexão, eu acho que a minha vida está dando tudo errado. E parece que Deus não olha para mim. E muitas vezes a gente chama Deus de Pai, de Todo-Poderoso, mas nós nos sentimos órfãos. Nós não estamos órfãos. Se nesse instante você não está se sentindo bem, está se sentindo angustiado, entristecido com alguma coisa, com medo do dia de amanhã, saiba que desde os primeiros instantes do cristianismo, quando reunia-se nas catacumbas romanas a busca do evangelho do Cristo para aqueles momentos duros, e até hoje nós buscamos. Lembre-se que a gente não pode desanimar, porque a voz do Cristo continua ecoando pelos montes, e basta que a gente absorva tudo isso. Somos nós que somos detentores da nossa vida e somos detentores das nossas escolhas. Não vos aflijais tanto assim. Não é isso que Jesus nos diz? Nesses instantes mais difíceis, busque Ele. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, bebei de mim, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele diz alívio. Ele alivia para que eu compreenda os meus potenciais e siga adiante. Esse é o processo. Esse é o caminho. Então, meus irmãos, eu não quero me estender muito, porque eu sei que muitas vezes ficam cansativo, né? As nossas lives, mas eu queria deixar essa mensagem sobre o tempo na nossa vida. Como que você está aproveitando esse tempo? Como que você está olhando para tudo isso? Como dizia Charles Chaplin, não fica parado esperando que as coisas aconteçam. Ele diz que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, sorria e viva intensamente cada momento, antes que a cortina se feche, a peça termine sem aplauso algum. Até o último minuto nós estamos nesse teatro da vida, mas é a vida real. Como diz Chaplin, não tem ensaio, é uma vida real. É uma vida que eu busco a todo momento o meu direcionamento para onde eu quero ir. E se você está estruturado nessa proposta do Evangelho, você está no caminho certo. Não fique entristecido se parece que as coisas não estão indo bem, porque tudo é transitório. A única coisa que é permanente é Deus. Então vamos juntos, como dizia Drummond, vamos juntos. A vida é algo espetacular. Vamos de mãos dadas, porque a vida é esse tempo presente. Vamos de mãos dadas fazer a descoberta da beleza de cada instante. Saiba que as melhores coisas da vida estão nas coisas mais simples que nos oferece. Então, como Ruth Stout, você vai um dia estar na janela, vendo ser sepultado alguém que você ama demais, ou até mesmo como seu simples cãozinho.
faz parte do processo da vida. Mas tão logo isso passe, a gente entra pela janela da alegria, vendo simplesmente um jardim ou tudo aquilo que a vida lhe oferece. A vida lhe oferece um jardim espetacular todo momento. Então vamos pensar no nosso tempo. Mas pense agora. Você já chegou até aqui. Já enfrentou muitos desafios. Outros virão. Mas você está fortalecido para seguir adiante. Então Mário Quintana traz uma reflexão para a gente no momento atual. Então eu gostaria de terminar minha fala com um de seus textos. Ele diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram 50 anos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Ah, mas agora é tarde demais para ser reprovado. Mas se me fosse dado um dia, mais um único dia, eu não mais olharia o relógio. Ah, eu seguiria sempre em frente. Ia jogando a casca inútil e dourada das horas. Então eu seguraria o amor que está logo à minha frente e diria hoje, enquanto eu te amo. Tem tantas coisas por fazer. Por isso, não deixe de fazer aquilo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao teu lado por puro medo de ser feliz. Porque a única falta que você vai ter desse tempo de agora é que ele nunca mais voltará. O tempo de agora é único na nossa vida. Aproveite da melhor maneira possível, porque você, eu, todos nós, fomos criados para sermos felizes. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Espero que tudo isso vai passar, e vai passar rápido, com toda certeza, para a gente estarmos juntos novamente no Centro Espírita Joana de Ângeles, para a gente se abraçar, para a gente se tocar e principalmente para falar de Jesus em nossas vidas. Muita paz. Muito obrigado, meu irmão, por essa maravilhosa palestra que tocou profundamente os nossos corações. Na certeza que o tempo de agora é o tempo de ação, de renovação, de paz e esperança. Por isso mesmo, queridos amigos, queridos irmãos, vamos aproveitando este momento, elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, irmão maior, modelo e guia, aos nossos benfeitores que conosco estão a todo momento. E unindo os nossos pensamentos, vamos direcionando as melhores energias em favor a todos aqueles que neste momento passam pela aprovação, por aqueles que estão num leito de dor, nos hospitais, com essa doença tão misteriosa, mas necessária para a evolução da humanidade. Vamos vibrando também coragem, determinação, persistência para aqueles que estão auxiliando no tratamento da doença, nos hospitais, aqueles que estão trabalhando inevitavelmente. Vamos também, Mestre Jesus, endereçando os nossos melhores sentimentos a todos os nossos cientistas, aqueles que estão no campo da pesquisa, para o mais rapidamente solucionar esse problema. Vamos também vibrando muita luz, muito discernimento aos nossos governantes, para aqueles que detêm o poder, porque as suas decisões influem diretamente em nossas vidas. Que eles possam então fazer o melhor, dar o melhor de si, afastando todo e qualquer outro sentimento que não seja o da coletividade. Mestre Jesus, amparai aqueles que jazem nas ruas, na drogadição, no alcoolismo. Dai força para aquele que passa pela provação. Colocai no coração do homem a compaixão e a caridade. Mestre Jesus,
auxilia a todos neste momento, e em particular a todos aqueles que perderam a esperança, que muitas vezes pensam na saída infeliz de tirar a própria vida. E assim, Mestre querido, vamos agradecendo por mais esse momento, com a vossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Guilherme, se quiser falar as últimas palavras aí, é toda sua. Eu só quero agradecer sempre pelo convite e que a gente possa, né, como você diz, não perder a esperança, né? Esperança do verbo esperançar, não esperança do verbo esperar, porque é um momento necessário que nós estamos vivendo, mas é um momento duro e aqueles que estão desanimados, não desanimem, porque com certeza nós não estamos abandonados. Com certeza nós vamos continuar ainda levando essa mensagem do Cristo por muito tempo, porque a mensagem do Cristo continua sendo extremamente necessária por muitos e muitos tempos. Então, um abraço querido aos amigos de Ubatuba, do Seja, que a gente continue fortalecidos. E vamos continuar aí, mesmo a gente não podendo ir presencialmente à Casa Espírita, a gente continua ligados através das redes sociais, que a tecnologia nos permite. Um grande abraço a todos. É isso aí, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Agradecemos a todos os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Hoje tivemos bastante participação. Continuem aí ligado conosco. Amanhã nós teremos aí o nosso Fonte Cristalina. Estaremos sempre ligados com vocês. Fiquem em paz, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Abração.